Mas a gente vai começar conversando sobre maconha, falando toda a verdade sobre a maconha, esclarecendo a partir de dados científicos. Pode chamar a meninada pra sala, pode chamar filho, filha, tá na hora do almoço, já chegaram da escola? Chama. Quanto mais a gente leva informação verdadeira, sem interesse financeiro nem político, melhor para nossa sociedade, melhor para os nossos filhos. Aqui com a gente hoje, Miguel Tortorelli, que é presidente da Federação de Amor Exigente, e a doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é psicóloga. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Eu amei você trazer esse tema e com todos os dados que você coletou aí pra gente, porque realmente a sociedade tem sido enganada há muitos anos, né? Na verdade, é um privilégio, né, ser luz hoje aqui com vocês, né? Eu acho que você em especial, né, e o Miguel, vocês trazem a luz através da informação clara, objetiva e exatamente o que você falou, não visando interesses. Essa pesquisa, né, a maior pesquisa já realizada, ela tem um impacto violento em relação ao tudo que falam em relação à maconha. Maconha medicinal, não existe maconha medicinal. Isto foi uma terminologia criada em termos de merchandising importante, né? Então, nós temos uma série de substâncias que nós tiramos do veneno da cobra. Em nenhum momento você ouviu falar que o veneno da cobra é medicinal. Nós temos o canabidiol, que extraímos da maconha. Como nós temos a morfina, a heroína, que nós extraímos da papoula. Né? Então, isso você apontou muito bem, isso é luz, o que você está falando. Que nós precisamos parar de falar em maconha medicinal. Não temos maconha medicinal. Esse estudo tem uma relevância absoluta por alguns motivos. O primeiro, ele foi publicado no maior jornal de evidência científica de psiquiatria, chamado JAMA. Esse para você publicar num JAMA, você precisa ter um estudo de alta confiabilidade, de grande evidência. Depois, nós falamos o número de pessoas, 24 mil adolescentes. Quer dizer, você não tem como dizer que os dados, há um viés científico, né? A outra questão é que é uma meta-análise. A meta-análise, quando a gente faz, tem várias metodologias científicas, mas a meta-análise, ela é uma metodologia que ela dá substância para dizer que aquele estudo é verdadeiro. Por quê? Ele pega vários estudos e ele analisa em decorrência disso. Então, o que foi feito? Foram pegos 2 grupos de adolescentes, né, de jovens, acompanhados de 10 anos. Né? Quer dizer, então, o que se evidenciou, o que ficou claríssimo, que os meninos, os adolescentes que utilizaram maconha abaixo de 21 e outro grupo que não utilizou maconha. O que se mostrou? Que o grupo de que usou maconha antes dos 18 anos, precocemente, né, o cérebro se formando e você colocando uma substância que altera a formação. Ele mostrou o seguinte, que desses jovens, 37% tinham mais riscos de ter depressão. 50% tendo um risco de ideação suicida e 3 vezes mais uma tendência, um risco de fato, a questão do suicídio. Então, quando a gente vê hoje as pessoas, eu achei muito interessante, Miguel, porque teve um grupo, a gente tem muito grupos no WhatsApp até, né, que são ótimos por um lado, mas a gente toma cuidado, mas grupos de pessoas extremamente gabaritadas, colocando, não, Fátima, mas acho que tem conflito de interesses. É um absurdo, né? Essas pessoas desses grupos falarem que há conflito de interesses num estudo publicado nessa revista com esse impacto gigantesco científico. Então, quando você traz as famílias e quando você fala o quanto na verdade, valida o sofrimento dessas famílias que têm os filhos usuários de maconha, a gente não está falando nem independente, nós não estamos falando independente, que usuários de maconha que reclamam para a gente no consultório, que reclamam nos grupos do amor exigente. Fátima, ele está mal, ele está inativo, ele fica sozinho no quarto, ele fala dessa coisa do suicídio como se fosse uma coisa natural. Esta pesquisa, no meu olhar de amor exigente, ela é a voz da família. Ela demonstra o que essas famílias estão sofrendo.
né? E aí a gente abre um jornal famoso e diz assim, o Brasil, agora, esse final de semana que eu fiquei super impactada, eu até postei no nosso grupo, os brasileiros perdem milhões de dólares porque não estão legalizando a maconha para fins medicinais. É um absurdo, nós temos pesquisadores como o Dr. Alexandre Cripa em Ribeirão Preto, assim, gigante a pesquisa do canabidiol. Não existe maconha medicinal. Então hoje você é luz e sal para essas famílias. A gente precisa tirar esse rótulo que colocaram de maconha medicinal, que na minha época era a erva do diabo. Né? Eu sempre falo isso. De repente, a erva do diabo passou para a erva medicinal. Não, mas você fez uma colocação brilhante, né? Não existe heroína medicinal, não existe ópio medicinal, quer dizer... Da papoula extrai-se drogas, venenos... A morfina, que é fantástica. Né? E aí você tem a morfina. Agora, a heroína medicinal, vocês ouviram falar de heroína medicinal? Né? Não veneno de cobra medicinal. Então, quer dizer, tem um marketing por trás muito grande. Muito e na hora forte, que a gente lê no jornal que o Brasil perde, pode ter certeza que tem um interesse muito grande por trás de que a iniciativa privada ganhe com a legalização da maconha. E muito dinheiro. E é importante, né, frisar que a Fátima é uma das maiores conhecedoras em dependência química, estudiosa, pesquisadora, e está trazendo essa informação que foi feita em Montreal, no Canadá, não foi feita ali na... Então, é coisa séria. É realmente para nós quebrarmos de vez, né, esse merchandising que se faz em cima da maconha, que tem que liberar porque vai acabar com o tráfico. Pelo contrário, no Uruguai aumentou, no Canadá já está aumentando, e o grande impacto nisso é na saúde pública. Sim. Não é isso, alguns Fátima? países retroagiram, inclusive, nesta questão por conta dos gastos com a saúde pública terem aumentado muito. Então, a gente está querendo ir por um caminho em que muitos já foram e estão voltando porque não deu certo. E como é bom trazer esse assunto. E está acontecendo exatamente o que aconteceu com o tabaco. É exatamente igual. Né? Então, os Estados Unidos, o glamour de Hollywood, cigarro chamava Hollywood, já temos ainda. O glamour do tabaco que nós compramos. Quer dizer, os Estados Unidos contaminam o mundo inteiro com o tabaco, tá certo? E agora, se você fumar lá no Central Park, é capaz de ser preso. Quer dizer, as leis mais restritivas em relação ao tabaco estão nos Estados Unidos. Quer dizer, milhões e milhões de dólares que os Estados Unidos ganhou em relação à morte de milhares de pessoas com o tabaco, o glamour de Hollywood, free. Hollywood, Marlboro. Agora, né? por um outro lado, eles estão caminhando num processo de legalização da maconha em vários estados, Isso, né? isso. E aí é um paradoxo, eu realmente fico impressionada. Agora, além da depressão, do índice de suicídio aumentar, outros dados também foram verificados nessa Então, pesquisa? tem esse impacto, né? Quer dizer, tem os desdobramentos de você ter, você vê, foram 10 anos. Então, você imagina na fase mais produtiva, quando a gente pega um jovem com risco de suicídio, o que vai acontecer nesse desdobramento? Ele vai ficar inativo, ele vai estudar menos, ele vai se relacionar com dificuldade. Então, nós temos os desdobramentos de toda essa questão fortemente psiquiátrica, né? Então, de fato, cai abaixo toda... Não, mas não, a gente não está falando, eu uso de vez em quando, é o usuário, né? Cai por baixo, por terra essa questão e demonstra as consequências em 10 anos que esse jovem aumenta em risco absurdo em termos de comorbidade psiquiátrica, né? E esse número de 23, 24 mil pessoas... 23, né? 23 mil, eu errei. 23 mil. É 76% dos jovens que estudavam na 7ª série. Isso. 76%. Então, é realmente um universo muito grande e com realidade. Não é aquilo eu acho, não existe achismo. Ou é um estudo que tem pouca evidência, né? Porque às vezes a gente faz um estudo que tem pouca evidência. Tem evidência, mas a gente precisa rever, né? É um estudo que tem um forte impacto. Então, hoje nós temos, cientificamente, dizendo não dá para os nossos jovens começarem a usar precocemente mesmo.
né? Nós temos que fazer e tomar medidas de políticas de saúde pública. As mães, porque aí o que os adolescentes, a gente está cansado, né? Eles vêm com o discurso, né? Às vezes eu digo para eles, você quer que eu te diga tudo que você vai falar da maconha, que a maconha é medicinal, que não faz mal, que faz mais mal que o cigarro, que faz mais mal que o álcool. Vem toda uma retórica, né? Assim, construída em cima de uma ideologia, né? Então, os nossos jovens hoje são o que eu fui para o tabaco. Eu fui massa de manobra, eu fui fumante. Massa de manobra para a indústria do tabaco. E os nossos jovens são massa de manobra para a indústria realmente do tabaco. Eu estive na Califórnia apresentando, em São Francisco, apresentando o trabalho do impacto da dependência química nas famílias. E eu fotografei tudo, eu fiquei tão assustada quando eu ouvi balas de maconha, cookies de maconha. Refrigerante, chocolate. Eles estão pensando no novo consumidor. Sim. Né? Então, o que é importante? Eles não estão pensando no canteirozinho que o adolescente vai fazer. Eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando lá em relação aos derivados dos produtos da maconha. Né? E o jovem que gosta da liberdade, da busca de si mesmo, nós temos que alertar para isso. E qual que é o forte? Nós temos que investir em políticas públicas para que o adolescente treine habilidades sociais para dizer não. Então, as políticas públicas hoje, elas devem estar focadas em educação socioemocional e em treinamento de habilidades sociais. A gente tem que, a turma, a tribo tem uma fortíssima influência. Nós vimos o que está acontecendo no carnaval, né? Hoje eu recebi 3 mães, eu fiquei assustada, elas me falando o que aconteceu nos bloquinhos de carnaval, né? Então, nós temos assim que ser sal e luz o tempo todo de informação e de informação fidedigna, consistente. Eu digo assim, quando você tem um problema de coração, de câncer, você vai no hospital, você não vai lá, ninguém jamais vai tirar a espiritualidade como um forte fator protetor, né? Mas a gente não pode esquecer que se você tiver um problema de saúde, se eu tiver um problema de saúde, nós vamos estar na espiritualidade, mas eu digo para eles, para o jovem, então você vai levar sua mãe lá no XPTO para tomar uma aguinha e fica tudo bem? Né? Se você não acredita em evidência científica, quando você ficar doente, você não pode ir para o pronto-socorro. Você tem que tomar aguinha não sei de onde. Né? Então, a gente precisa treinar esses adolescentes para dizer não. Né? Ô, Fátima, como é que a gente treina um adolescente para dizer não? Eu sei que é muito complexo, quer dizer, isso deve demandar um tempo, um investimento. Até sempre falo, antes de achar que é a ordem natural da vida, casar e ter filho, que é assim, a gente tem um mandamento, casar e multiplicar. Mas assim, pensar, tô preparada, tenho tempo, porque é dedicação. Tem que ter olho vivo e presença. O que a gente pode, como é que a gente trata isso em família? Deixa eu só falar uma coisa. Primeiramente, a gente tem que agradecer esse espaço que a Cláudia abre aqui, a Rede Vida, que é isso daí, nós temos que levar informação. E qual é o veículo que faz? É só aqui. Não, mas a gente vai, se Deus quiser, ampliar isso. Eu espero que outras emissoras já estejam com esse olhar. Eu fiquei até muito impactada, Miguel, porque a gente foi lá na festa do Padre Haroldo e tinham representantes de várias emissoras ali. E ele falando do trabalho dele, falando de Amores Vinhos. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês assistirem um pouco do que ele falou. Mas foi lindo de ver. Eu tô achando que a mídia, pelo menos a imprensa, está despertando para essa necessidade, porque é necessidade. Mas vamos Será que precisa esperar uma pessoa fazer 100 anos, né, para as outras emissoras de televisão abrir um espaço para falar sobre drogas, dependência? Não deveria, mas não vamos lamentar, vamos tentar aprender aqui para a gente aproveitar bem esse tempo. Completando a tua pergunta, Fátima dirige uma grande clínica, uma das melhores do Brasil para dependentes ou mesmo para prevenção. E tem outro fator aqui que entra no usuário, que é a esquizofrenia, mas completando, só para... só para dar uma luz, porque assim, as mães estão despreparadas em relação a isso. E a pressão do grupo, como você disse, é muito grande. Como é que a gente prepara o adolescente para dizer não? Tem uma coisa importante, que é a gente acolher o sentimento do adolescente. Aliás, acolher o sentimento do outro. Então, eu tive aqui uma vez falando sobre comunicação positiva. Uma coisa que a gente precisa cortar é a palavra não do começo. Né? A gente tem que colocar uma forma positiva, assim como a indústria do álcool faz. Beba com moderação. Primeiro manda você beber. Né? Ou toda essa parte de marketing, de qualquer propaganda, troque
experimente, né? Então, a gente precisa treinar, de alguma forma, uma comunicação mais assertiva com os filhos. E como? Uma das coisas é eu acolher o sentimento dele. Então, caiu, tá chorando. Não, não foi nada, né? Esse não foi nada, eu desvalido o sentimento do outro. Que normalmente lá na adolescência o grupo vai validar. Então eu tenho que acolher, eu sei que está doendo, mas vai passar. Né? Porque nós temos a família, né? A gente quer tanto que o filho não sofra, que a gente acaba minimizando ou, de alguma forma, deixando de lado o sofrimento e a angústia dele. Então, uma das coisas para ter um treinamento, para que ele reconheça, é ele ser reconhecido no sentimento. Então, vamos lá, tem lá uma festa que XPTO. Olha, filho, como é que você tá, né? Ah, mas você é careta? Ó, eu entendo até que você acha que eu sou careta. Mas eu sei como você está se sentindo, né? E aí você não se contrapor. Eu acho que existe uma coisa muito forte do grupo, porque o grupo não se contrapõe. O grupo acolhe. Então, ele acolhe o sentimento. E aí, tá com medo? Ah, vamos lá, toma uma né? Então, se eu perceber que meu filho está tímido demais, ou se ele está tendo bullying, ou se eu preciso não ir contra quem está fazendo. Eu preciso me aproximar e verificar como ele está se sentindo, dar este retorno para ele de como ele está se sentindo. E aí, seguidamente, a gente começa a trabalhar algum jeito de ter uma habilidade social. Existe a hora que você tiver a oportunidade, até o Dr. Osmar Terra, que divulga muito, dizendo que a violência, onde que começa a violência? Então, se você perguntar para várias pessoas, as pessoas vão dizer que é na adolescência. Não é verdade. A violência, todos, assim, é uma pesquisa maravilhosa, depois eu posso passar para vocês, ela começa na tenridade. E o que acontece? Quando um amiguinho bate no outro, o que normalmente a gente faz? Não bata nele. Na verdade, a gente tem que, lógico, não é para deixar bater, mas a gente tem que dizer para ele assim, olha, se você bater, olha o que você vai causar nele. Porque quando eu falo não bata, eu também estou impondo uma autoridade para o não bater. A gente precisa mudar a questão da educação socioemocional, olha, vem cá, olha como é que ele está. A gente não quer por culpa. Não é culpa. Se eu reconheço o sentimento no outro, eu começo a ter um reconhecimento do meu sentimento. Né? Então, a expressão e a habilidade de trabalhar o sentimento, ela começa a mudar. Então, olha, sabe por quê? Olha como é que ele está. Ele está fazendo prevenção. Conta para ele como que você está se sentindo. Então, quando eu vou falar com meu filho, eu vou falar, você fazendo isso comigo, olha, é uma atitude confrontativa. E é diferente, eu me sinto mal quando você faz isso. Eu não gosto que você faz assim comigo. O enfoque é diferente. Ele começa a perceber você de uma outra forma e você pode aí abrir uma brecha. Para quê? Porque se ele reconhecer os sentimentos dele e se ele conseguir lidar com isso, esse é o caminho para você ter uma habilidade social. Esse estudo mostra também? Tem estudos que mostram que existe aí uma ligação entre uso de maconha e esquizofrenia. Mas no New England, o ano passado, ele saiu, porque sempre se achou assim, quem usa maconha tem grande possibilidade de desenvolver surto psicótico. O professor Valentim Gentil sempre diz, né, que se legalizarmos as drogas no Brasil, teremos uma fábrica de esquizofrênicos. Né? Ficou muito notória essa frase dele, né, do titular da USP em psiquiatria, uma pessoa que tem uma gama de estudos e é reconhecido internacionalmente. Mas apareceu agora um estudo na New England, no ano passado, que diz o seguinte, o adolescente que começa a usar e cola na maconha, é porque ele já tinha alguma tendência e ele acaba usando maconha como uma forma de automedicação, para tirar algum sintoma. Então, Cláudia, está intimamente ligado, né? Você pode sim desenvolver, não tenha dúvida, a gente tem clinicamente... É bárbaro o que a gente tem em termos de uso de droga, maconha relacionado com surto psicótico. E se não tratado, quer dizer, eu tenho uma chance, se eu não remitir totalmente o quadro, esse rapaz pode ficar esquizofrênico. E o que a gente precisa tomar cuidado também é que muitas vezes não ficou esquizofrênico, mas teve tanto surto. Cada surto a gente remite o surto, mas nem sempre, não, nunca, volta exatamente do jeito que era.
Então, qual que é o papel de saúde pública? É nós evitarmos que qualquer jovem que tenha tido um surto psicótico por conta de uso de maconha, a gente tem que... Ele não pode ter mais. Nós temos que evitar, porque e quem teve um surto aumenta a chance de ter outros. Esse é o grande problema de quando você tem alguma doença psiquiátrica. Primeiro que uma puxa a outra, né? Mas você tem a depressão psicótica, que é, né? Mas a esquizofrenia está intimamente ligada, correlacionada com a questão do uso de maconha. Olha lá, muita informação importante. Eu estou pensando aqui o quanto é bom a gente ouvir resultado de pesquisa como a doutora Fátima trouxe para a gente hoje. Porque tem muita mãe sendo influenciado por um blá, blá, blá de filho e, de repente, está defendendo uma coisa sem conhecimento, não é? Aí eles pegam uma revista, né? Uma revista que é uma revista comercial, né? E aí, mas olha, nós temos aqui não sei quantos milhões de não sei o quê, isso daí é balela, quer dizer, você fica à mercê, né, de informações que são vendidas comercialmente. São matérias pagas. Matérias pagas. Então, as famílias têm que ser luz e sal nesse momento. O que você falou é de suma importância para que a gente seja verdadeiro, né? Como que uma mãe e um pai podem ser sal? Eles tendo informações fidedignas. Quer dizer, o câncer de mama, eu não vou procurar na revista XPTO. Eu vou procurar todos os protocolos para o câncer de maconha, eles são pautados, eles advêm de onde? De estudos e revistas científicas. Todas as doenças. E por que essa psicofobia com a doença psiquiátrica? Ela também tem que ser tratada em termos de evidência científica. Né? A gente precisa ter, e a família, as mães, elas têm que ter a clareza de que se eu busco para o meu problema de mama, o Instituto do Câncer, eu tenho que procurar, sim, para essa questão psiquiátrica, o médico psiquiatra, para que a gente interrompa esse ciclo que é devastador. Você ter um filho, a esquizofrenia é a doença mais grave dentro da psiquiatria, né? Então, a gente sabe as implicações e o quão ela pode ser incapacitante, né? Então, a gente Porque ela não tem cura, né? Não tem cura, ela não tem cura. Ela não tem cura. E ela pode cada vez mais... Sim, ela fica... Né, nós temos... Toda vez que eu ouço algumas notícias, eu quero fazer uma pesquisa agora sobre feminicídio, relacionado com droga, eu começo a ler sempre, ou chegou embriagado, né? Ou tomou testosterona. A gente vê quantos casos desses rapazes bombados, que a gente sabe que aumenta o nível de agressividade. A intolerância, a irritabilidade. Eu não estou justificando, mas a gente precisa saber o que está causando. Quer dizer, num país onde nós estamos no 5º ranking de país mais agressivo contra a mulher, e nós somos o ranking número 1 do usuário de crack, e a droga ilícita mais consumida é a maconha, e nós temos um consumo alto de álcool, não pode não ter relação, né? Então, acho que essas relações a gente precisa ficar atento. Nenhuma andorinha faz verão, né? Mas a gente, essa correlação, ela precisa existir. A gente sabe, né, Fátima, Cláudia, pano de fundo do feminicídio, da violência doméstica é sempre álcool e outras drogas. Agora sim, uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar bem atento é que a gente melhora a nossa condição de mãe, de pai, de responsável frequentando um grupo como Amor Exigente, porque vai aumentar a sua autoestima, a sua segurança, vai lembrar que você é autoridade, vai te deixar numa posição correta na hierarquia da família. Então não fique só, vá para um grupo de Amor Exigente. E falando nisso, lá no sábado a gente encontrou muita gente dos grupos de Amor Exigente, foi uma festa deliciosa. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela acolhida, foi maravilhoso. E eu vou compartilhar um pouquinho, porque o nosso querido Padre Haroldo Ram, fundador do Instituto Padre Haroldo, do Amor Exigente e de tantas obras sociais, completou 1 século de vida. E olha que festa, confira comigo. É claro que eu tenho que te trazer para essa celebração 1 século de vida bem vivida, de dedicação, de doação, de amor e principalmente de transformação de mundo, para um mundo ainda melhor. Padre Haroldo é exatamente isso. E olha, essa festa aqui não poderia ser mais especial. Presenças ilustres, muita emoção, muita comoção e sempre muito aprendizado. Vamos lá, curtir a festa com a gente.
Agora, é claro que se é dia de festa, o aniversariante tem que estar presente. O Padre Haroldo nos presenteou com essa presença tão especial e impactante. E a gente teve a oportunidade de bater um papinho com ele. E olha, a primeira pergunta foi sobre o que ele aprendeu com a vida. E olha que resposta linda, amor e aceitação ao próximo. Eu aprendi que o importante é amar o irmão e aceitar o que ele faz. Ele também falou sobre a importância do amor exigente no tratamento à dependência química. Começamos amor exigente para trabalhar com famílias que têm problemas com os seus filhos. Também muitas pessoas que começam amor exigente, parentes quer dizer, não vivem bem, porque elas têm ideias diferentes e não concordam na maneira de trabalhar com o doente chamado alcoólatra e drogado. Em minha experiência, que é muito limitada, amor exigente é a cura mais forte que conheço e espero que, se tiver um problema, venha à reunião de amor exigente. E tudo que Padre Haroldo fala é carregado de emoção e amor. E olha, não pense você que ele não tem mais planos. Ao contrário, ele pede a Deus mais 3 aninhos de vida e sonha em fazer um programa na Rede Vida para falar sobre as experiências de quase morte das pessoas que foram para uma UTI, estiveram em coma, como ele mesmo nos conta, que já passou 3 vezes por isso. Eu acho que o bom Deus pode me dar 3 anos mais de atividade. O corpo começa a ficar um pouco mais fraco e pegamos problemas que nunca esperamos. Mas o que eu quero, estou esperando, talvez em Rede Vida, começar um programa de meia hora, como é talvez morrer, porque 3 vezes já eu caí no chão e não podia mover. E uma vez dizem que parei de respirar e o médico, amigo meu, graças a Deus, estava lá e dei respiração artificial e eu começo a respirar outra vez. Muita sabedoria, muita lucidez, né? Mas que maravilha, o homem com 100 anos, quer ficar mais 3, quer escrever um livro e ter um programa de televisão. Então as pessoas aqui, não, eu quero aposentar, eles vão ficar desesperados para aposentar. Ele quer continuar a trabalhar, ele quer levar experiências dele. Isso daí é obra de Deus mesmo, né? É um homem que foi colocado aqui por Deus. Enviado de Deus mesmo. Esse é enviado de Deus. Faz o bem direto, sempre. A vida dele foi para os outros, né? Para os menos favorecidos. É a vida dele. Ali tinha muita gente falando, eu estou aqui porque o Padre Haroldo salvou minha família, o Padre Haroldo me salvou da dependência química. É verdade. Né? Muita gente com essa gratidão. Eu fiquei tão emocionada o tempo todo lá naquela festa, meu olho ficava lacrimejando, porque é muito lindo. Tava uma sintonia de energia de amor, boa, uma energia né? tão boa. Eu colhi alguns depoimentos. O Miguel estava ocupado lá com o ministro Osmar Terra, com a representante do governo, a Célia. Estava
só com as autoridades, né? Mas aí eu tinha a oportunidade de perguntar para você, e eu acho que você já até falou agora sobre Padre Haroldo um pouquinho, né? Padre Haroldo realmente é uma obra de Deus aqui na Terra, uma extensão dele, veio para fazer o bem, veio para nos dar. O amor exigente é uma prova disso, né? Salvou a nossa vida também, a da minha família. Não tem mais o que falar desse homem. Vocês vão ouvir os depoimentos, não tem quem possa falar um A dele. Ele só vive e vive para os outros. E aí está mais uma prova, ele quer continuar trabalhando para nós. Ele quer continuar trazendo as experiências dele, as informações. Continuem Vamos continuar assistindo. ouvindo. Olha quanto depoimento lindo. Pode rodar. Ministro, pessoas como o Padre Haroldo inspiram a gente. Eu sei que apesar dele fazer um trabalho não governamental, ele é inspiração, inclusive, para quem está no governo. Como é que é isso para vocês? Olha, realmente o exemplo de vida do Padre Haroldo é uma coisa extraordinária, né? Para nós todos, não é só o fato dele estar fazendo 100 anos, que é também uma coisa extraordinária, mas é o símbolo que ele representa hoje da luta contra as drogas e de trazer para a sociedade brasileira e no mundo todo, né, mas principalmente no Brasil, trazer um exemplo de como a ação pode mudar a vida das pessoas. O Brasil, durante décadas, ignorou esse problema das drogas, não tem nenhuma política pública, não teve nenhuma política pública para enfrentar isso, e coube à sociedade, à igreja, tentar se organizar para dar uma resposta a um drama que estava na maioria das famílias brasileiras, dá para dizer, né? Então, o exemplo do Padre Haroldo nos inspira muito. E eu vim aqui para dizer em nome do governo Bolsonaro que nós vamos estar juntos com o Padre Haroldo, com a ideia do Padre Haroldo, né? Ajudando as comunidades terapêuticas a se fortalecerem, a se ampliarem, e o próprio governo avançar nas políticas públicas voltadas para diminuir o consumo de drogas, para diminuir o dano que as drogas causam. Pela abstinência, temos que fazer abstinência, colocar abstinência nos tratamentos que não tinha, né? E fazer com que exemplos como o dele se multipliquem. São exemplos de vida extraordinários. Sabe que Padre Haroldo, de certa forma, nos salvou. Padre Haroldo salvou uma boa parte das pessoas que estão reunidas aqui hoje, porque ele nos dá um novo caminho e abre a possibilidade de nós servirmos Deus nos nossos semelhantes. Das características dele que mais me encantam são o desapego, a capacidade de criar coisas e entregar para gente comum como nós e realmente ser um pouco santo com todos nós, porque ele nos ensina a viver perto de Deus. Feliz a sociedade, feliz as instituições que têm um líder, que tem alguém que possa mostrar os caminhos, e Padre Haroldo mostra o caminho. Padre Haroldo é este líder extraordinário do amor exigente. Eu estou absolutamente extasiado de alegria de estar comemorando junto com ele os 100 anos de vida. Padre Haroldo foi minha inspiração, né? Quer dizer, poucas pessoas que eu conheço ou tenha lido ao longo da história da humanidade têm essa consistência de fazer o bem. Qual é o maior aprendizado que você tem com ele, teve? Porque eu acho que é sempre constante, né? Nessa amizade, nessa caminhada. O aprendizado é nós permanecermos na nossa raiz, no nosso caso, na nossa raiz cristã, na nossa raiz católica, mas ter um acolhimento para uma pluralidade de outros entendimentos, de outra fé, de outras maneiras de expressar o amor. E esse é o jeito do Padre Haroldo ser. O Padre Haroldo é uma grande arca de Noé, né? Ganham todos, né? Deus o abençoe, Padre Haroldo, que o Senhor viva mais
Eu gostaria de 10 anos. Eu hoje já estou toda orgulhosa porque eu falo para as pessoas, eu tenho um amigo de 100 anos. Isso é lindo, né? Foi numa festa de 100 anos. Fátima, muito obrigada pela sua presença. Doutora Maria de Fátima Padim, ela está na Clínica Alamedas, o site é clinicaalamedas.com.br. Você também encontra mais publicações através do site da Uniad, www.uniad.org.br. E se você quiser ligar no 11 30 62 9516. Miguel. E a Fátima também tem livros. Tem um livro Toninho que é 10. Eu vim aqui Pessoal, Já tem que falar e tem que voltar mais vezes para a gente conversar mais. Só dizer que os telefones fixos da FIA ainda não estão funcionando, então 19 984 49 8044, 19 984 49 8044. Falar do nosso congresso, as inscrições estão abertas, vai ser em agosto, vai ser fantástico, tá? E o nosso curso no final de março, 29, 30 e 31, o curso de sobriedade. E trazer novamente o abraço da Bene e do Arnaldo para você. Muito obrigada, muito obrigada. Família E, até. Beijo para a Bena, para o Arnaldo e para todos que estão assistindo ao programa, que a gente fica realmente grato. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Luz. Você Foi também bom o maravilhosa. programa, hein? Muito obrigado, viu? Com você é sempre maravilhoso, né, Miguel? Conosco.